Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se, ative o sininho para ter acesso às nossas notificações e deixe o seu like porque nos ajuda pra caramba. A bola da vez é o nosso treinador Anderson Moreira, o cara mais comentado nas redes sociais que envolvem o Cruzeirão cabuloso. Eu estava analisando algumas entrevistas coletivas do técnico Anderson Moreira e eu pude observar que em muitas das vezes, Anderson Moreira é muito coerente, mas em alguns aspectos ele é um tanto incoerente. Na entrevista coletiva contra a equipe do América após aquela derrota por 2-1, Anderson Moreira foi perguntado a respeito do resultado e principalmente pelo desempenho da equipe. E ele deixou bem claro, e é verdade, que quando o Cruzeiro venceu 6 partidas consecutivas, o técnico disse que a equipe do Cruzeiro não estava pronta para encarar a segunda divisão. Estava preparado para a estreia, mas pronto ainda não. E a equipe do Cruzeiro vem demonstrando isso ao longo dos últimos jogos, se mostrando uma equipe extremamente despreparada para a disputa deste campeonato. Durante as 6 partidas vencidas pela equipe, o treinador sempre disse que não estava tudo certo e que daqui a pouco começaria, isso não as palavras dele, tá? Essas são as minhas palavras. Que daqui a pouco a equipe do Cruzeiro começaria a mostrar todas as suas dificuldades. E elas vêm sendo escancaradas jogo após jogo. Alguns estão dizendo que a equipe do Cruzeiro não tem um padrão tático. Mas não é isso que eu vejo, sinceramente mesmo. Eu vejo o Cruzeiro ali engessado no sistema 4-3-3. Não há diversificações táticas dentro da equipe do Cruzeiro, o que é muito ruim, porque é necessário que dentro da mesma partida consiga mudar o padrão tático da equipe, tanto para sair de uma suposta pressão ou para reprimir o adversário dentro do seu campo de defesa. E o Cruzeiro não tem isso. Com isso, eu entendo que o técnico Anderson Moreira é um pouco medroso, né? Às vezes eu acho que precisa tirar um volante ali, deixar apenas um e atacar o adversário como se não houvesse o amanhã. Mas o Anderson Moreira não tem coragem de fazer isso e já deixou isso bem claro. Os jogadores do Cruzeiro parecem ser proibidos pelo treinador de mudarem de posição, de sair um lateral da sua posição e dar uma passada ali no meio, um volante fazer um papel de meia, sei lá, alguma coisa diferente. Tem que diversificar um pouco. A equipe do Cruzeiro é muito previsível e o adversário já sabe muito bem o que todos os jogadores vão executar no decorrer da partida. Prova disso foi a declaração do Lisca, técnico do América, quando disse que conhecia todos os jogadores do Cruzeiro, mostrando até talvez um conhecimento maior do que o nosso próprio técnico no que diz respeito aos nossos jogadores, o que é extremamente ruim. Se vai manter esse esquema para sempre, até o final de todas as partidas, que consiga tirar algo de positivo de cada jogador. Eu entendo as limitações que o Cruzeiro tem hoje, mas eu admiro demais aquelas equipes de menor expressão e que entende que a sua qualidade técnica não é um algo exorbitante e consegue trabalhar dentro das próprias limitações e tirar tudo que os seus jogadores podem oferecer. Eu acho que é isso que está faltando no Cruzeiro. Colocar na cabeça da rapaziada que eles não são nenhum craque e que precisam correr mais que o adversário se quiser serem superiores à equipe rival. Um erro que há de ser pontuado na coletiva do Anderson Moreira depois do jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas é ele dizer que não é vergonhoso somar apenas 10 pontos em 21 disputados. Senhor Anderson Moreira, será que você entende que agora você está trabalhando no Cruzeiro Esporte Clube? Para uma equipe de menor expressão, pode sim estar tudo certo. É bem verdade e que deve ser levado em consideração que nós estamos no início de temporada, apesar de estarmos no mês de setembro. O futebol voltou a funcionar no Brasil há pouco mais de 2 meses atrás. Então nós estamos sim no início de temporada. Mas dizer que é normal uma equipe com a grandeza do Cruzeiro conquistar apenas 10 pontos em 21 disputados? Não, senhor. Discordo de alguns questionamentos que foram feitos referente à situação atual do Cruzeiro. Dizer que a situação hoje é mais complicada do que quando tínhamos menos 6 pontos, para mim é um erro crasto e não muito inteligente.
É uma matemática simples. Se o Cruzeiro tivesse iniciado o campeonato com 0 ponto, assim como todos os seus adversários, hoje nós teríamos 4 pontos de diferença do líder da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e não 10 pontos de desvantagem como temos agora. Ou seja, uma gordurinha para queimar ainda. Não estaríamos tão longe do G4. Estaríamos a 2 pontos do G4 e 4 pontos apenas do primeiro colocado da competição. Mas como começamos com -6, tivemos que somar, tiramos a diferença em um momento, em um processo até que nós mesmos não esperávamos e conseguimos somar 4. Tá bom? Claro que não. Óbvio que não. Tá ruim, é um desastre. Outro erro clássico que o técnico Anderson Moreira cometeu na sua entrevista coletiva, ou vem cometendo ao longo de todas as suas entrevistas coletivas. Ele enfatiza demais aquilo que aconteceu num passado não muito distante dentro do Cruzeiro, como se ele estivesse fazendo parte disso, e não fez. Ele fala demais sobre o que fizeram com o Cruzeiro. Todos nós já sabemos o que fizeram com o Cruzeiro. Mas agora é um novo Cruzeiro. Anderson Moreira, é daqui pra frente, meu filho. A questão administrativa não compete a você. A questão administrativa é responsabilidade do presidente Sérgio Santos Rodrigues e de sua competente equipe. O que você precisa fazer é focar no seu trabalho. É tentar trazer algo novo para dentro desse time, é trabalhar com o que tem em mãos, é tirar o de melhor que esses jogadores podem te oferecer para que você possa voltar a cair nas graças da torcida. Voltar a cair nas graças da torcida? Como assim? Eu já estive um dia? Sim, já esteve sim, porque no momento em que você foi contratado, todos, praticamente, né? 90% dos torcedores cruzeirenses e da imprensa mineira apoiaram a sua contratação. Mas é necessário que você mostre para que veio. Eu entendo perfeitamente que esse seu questionamento que eu disse anteriormente é válido, porque reflete diretamente dentro da equipe. Porque nós precisamos fazer contratações. E a cada contratação que o Cruzeiro tenta fazer, é preciso que se faça uma engenharia terrível. Porque o Cruzeiro não tem dinheiro para comprar ninguém. O Cruzeiro depende da boa vontade das outras equipes para liberar os jogadores para poder atuarem nessa equipe de aluguel que nós temos hoje. Mas é importante dizer, Anderson Moreira, que o seu time precisa jogar muito mais do que tem jogado. Eu, particularmente, opinião minha, eu vi sim uma pequena evolução da equipe do Cruzeiro no segundo tempo contra a equipe do América e também no primeiro tempo da partida contra a equipe do Brasil de Pelotas. Mas não é o suficiente, tá longe disso, muito longe disso. Eu ainda acredito no seu trabalho, Anderson Moreira, mas 90% da torcida do Cruzeiro hoje não acredita mais. Se você não sabia, agora você sabe. A torcida do Cruzeiro é imediatista, ela quer o resultado na hora e não abre mão disso. Porque o Cruzeiro é muito grande, eu entendo perfeitamente a postura de cobrança da torcida do Cruzeiro. Porque é necessário que se cobre mesmo, porque o Cruzeiro é time de ponta e não time de rabeta. O Cruzeiro briga lá em cima e não lá embaixo. Isso não faz parte do histórico do Cruzeiro Esporte Clube. Eu estou aqui defendendo a manutenção do técnico Anderson Moreira? Não. Mas também não estou aqui para dizer que ele tem que ser mandado embora, porque eu sou daquela banda que toca a favor da continuidade do trabalho. Mas eu sei, eu entendo perfeitamente que para o trabalho ter continuidade, ele precisa estar dando resultado. Então, senhor Anderson Moreira, nos ajude a te ajudar. Faça esse time jogar. É a única coisa que você precisa. Esqueça o extracampo. Foque lá dentro. Seja um pouco mais ousado, seja um pouco mais corajoso, faça esses caras jogarem pra frente o tempo todo e se tomar gol lá atrás, problemas, porque a torcida do Cruzeiro quer que faça 3 se for tomar apenas 2, que faça 6 se for tomar apenas 5 e que vença jogando pra frente, jogando pra cima, não sofrendo com adversários de menor expressão. Isso não faz parte da nossa história. Senhor Anderson Moreira, joga pra cima que a torcida vai contigo. Agora, se você ficar procurando desculpas nas suas entrevistas coletivas, vai acontecer o que está acontecendo. O linchamento virtual em cima da sua pessoa. Joga, faz esse time jogar, que a torcida do Cruzeiro vai te abraçar. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para ter acesso às nossas notificações e nos ajude a divulgar o nosso canal nas suas mídias sociais pessoais.
Eu sou o Cláudio Silva e esse é o Cruzeiro em Foco.